os avanços e descobertas na área da neurociência ligada ao processo de aprendizagem. É uma revolução para o meio educacional. Mas como identificar e tratar os transtornos mais comuns? É correto o uso de medicamentos, por exemplo, em crianças? Esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria dos Colégios Maristas com a TV Com. E estão conosco a editora de educação do Grupo RBS, a Ângela Ravazolo. Boa noite, Ângela. E também o pesquisador do Instituto do Cérebro, Augusto Buchweitz. Tá certo, né, Augusto? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui novamente. Bom, Augusto, a gente está falando sobre transtornos que envolvem o aprendizado, né, Ângela? Isso, os pais têm muito medo, mas eles são mais comuns do que parecem? Olha, acho que na verdade o que a gente pode dizer é o seguinte, partindo da neurociência, a neurociência serve para informar, ela pode informar a maneira como a gente identifica transtornos e dificuldades de aprendizagem mais precocemente. Né? E o que a neurociência tem a dizer sobre isso, que é muito importante, é o seguinte: os primeiros 6 anos de vida da criança, o cérebro dela se desenvolve, grande parte desse desenvolvimento é muito determinante para o que vai acontecer no futuro. Então, o que a neurociência tem a dizer, acho que é o principal elemento que ela tem a trazer para os pais e para os professores e para as políticas, tanto de educacionais como de ajudar os pais a desenvolver a criança em casa, estimular a criança desde cedo. Um pouquinho antes de começar o programa, nós estávamos conversando e o Augusto estava explicando que hoje é muito comum e muito útil a neurociência atuar junto a problemas como dislexia e ainda em dificuldades com a matemática, isso, né? Exatamente. Como é que esses estudos podem ajudar o professor em sala de aula, Augusto? Essa pergunta é muito importante, porque no Brasil nós ainda não temos essa tradição tão bem implementada de pesquisa de neurociência informando política educacional, como por exemplo nos Estados Unidos. Né? Mais de 10 anos atrás, nos Estados Unidos já se formou relatórios e grupos de pesquisa que fizeram um relatório chamado dos neurônios aos bairros, né? Como levar a neurociência para a escola. Né? E o ponto principal era como desenvolver esse capital humano da criança. Então, assim, como que a gente pode fazer isso aqui? Né? O desenvolvimento da leitura e da matemática, e é pertinente a tua pergunta, né, de quão frequentes são esses transtornos. A dislexia, ela pode atingir de 2 a 17% das crianças, né? É um número bastante variável. A dislexia, só para as pessoas que não conhecem, é essa dificuldade com a leitura, né? Isso, assim, exatamente. Explicar... Ela é uma dificuldade específica da leitura que não está relacionada com inteligência, não está relacionada com aspectos socioeconômicos. É uma questão neurológica. Neurológica mesmo, exatamente. Então, a prevalência dela varia de 2 a 17%, por exemplo. Aí, no Instituto do Cérebro, nós temos um estudo que nós vamos começar a desenvolver em cidades do interior do Rio Grande do Sul, em que nós vamos acompanhar coortes ou grupos de crianças sendo alfabetizadas durante muitos anos. Né? E nós queríamos poder identificar de maneira mais precoce quais as crianças que vão ter dificuldade e quais são os marcadores biológicos dessas dificuldades. E nesse caso, é possível fazer uma interação entre a pesquisa, o pesquisador, né, que está lá estudando o cérebro e tal, com o professor em sala de aula? Assim, como é que isso pode acontecer? É possível e tem que acontecer. Né? A gente tem como objetivo aumentar a permeabilidade, digamos assim, entre a sala de aula e a pesquisa. Né? A gente precisa, se a gente quer justificar gastos com pesquisa, né? A gente quer justificar esses projetos grandes, a gente precisa poder trazer do Instituto do Cérebro, né? Do laboratório, aqueles dados, às vezes até difíceis de serem interpretados, de uma maneira concreta e que para o professor e para os pais eles se concretizem em medidas, né, e entendimento de como a criança aprende a ler, por exemplo. E então, na questão da matemática também, sim, que a gente estava conversando, quando a criança tem dificuldade, ela aciona, normalmente acontece dela acionar uma área do cérebro que não é talvez a mais adequada, digamos assim, né? Sim, acho que tanto na leitura como na matemática, a neurociência ajudou a entender qual é o problema de desenvolvimento, né? Com a leitura, existem, digamos assim, partes do cérebro importantes para que a leitura se efetue. Né? Uma rede neural, digamos assim. E a criança com dislexia tem um pedaço dessa rede que não funciona adequadamente quando ela vai aprendendo a ler. Então, você precisa de intervenções que façam ela desenvolver essa associação de sons e imagens que é pertinente para a leitura para ativar essas áreas do cérebro que ela não está usando. E na matemática, tem estudos interessantes que mostram o seguinte, que crianças com ansiedade matemática,
que têm dificuldade de realizar problemas matemáticos, quando elas se deparam com um problema de matemática, o cérebro delas ativa o sistema límbico, o sistema das emoções. Então, que não é, digamos assim, o cérebro está gastando energia e recursos... No lugar errado. No lugar errado, exatamente. Então, na leitura e na matemática são dois exemplos claros em que a gente pode ver como a neurociência ajuda a entender, né, as dificuldades de aprendizagem em matemática e leitura. E nesse caso, o professor, ele pode atuar diretamente, assim, no caso da matemática, por exemplo, em relação a essa área do cérebro errada, digamos assim, né? Como é que o professor pode atuar? Ou os pais, enfim? A tua pergunta é muito importante, porque nesses estudos de ansiedade matemática, o que se percebeu foi quando a professora, principalmente se ela fosse mulher, do ensino fundamental, quando ela tem ansiedade matemática, essa ansiedade é mais prevalente também nos alunos, principalmente se são meninas, né? Então, se você começa a perceber isso, né, e entender que essa dificuldade com matemática está diretamente relacionada com a emoção e com a dificuldade que a matemática é difícil, né? Ela tem um raciocínio abstrato, lógico, que não é tão comum assim, né? Então, quando você percebe isso, você vê que é importante você formar o professor de ensino fundamental para que ele não passe ao aluno essa dificuldade, essa ansiedade, que acaba sendo determinante, inclusive, para as meninas. Quando a ansiedade está na professora, sim, a prevalência de ansiedade matemática é muito grande entre as meninas, principalmente. Bom, eu quero também pedir para a Ângela Ravazolo falar para a gente sobre o painel RBS sobre educação, que acontece amanhã, né? O painel vai ser transmitido pela TV Com, amanhã também pela Rádio Gaúcha. Vai estar também transmitido pelo site do próprio painel, painelrbs.com.br, pelo G1. E o painel vai tratar sobre educação. Vai ser o lançamento de uma campanha institucional da RBS. Teremos a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de secretários de Educação e de especialistas na área também para discutir a qualidade. Que horas vai ser? Entre 9 e 11 horas. Começa às 9 horas. Começa às 9 e vai até às 11. Vai até às 11. Bom, muito obrigada, Ângela. Muito obrigada, doutor, também. É importante essas dicas aí para os pais, né? Às vezes acontecem esses problemas, mas o importante é você saber onde procurar a resposta. Muito obrigada. Obrigada.